A paz, irmãos, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus, começando mais um dia, né? Louvando, agradecendo, bendizendo ao Senhor por tudo. Obrigado, Pai, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Obrigado por esse momento especial, onde nós abrimos a palavra e ela fala conosco da vida, nos dá saúde, nos dá sabedoria. Tudo vem de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendecemos. Aleluia. Consagramos toda a nossa família, todos na Tua presença, Pai. Os guarde, os protege, nos livre de todo mal. Abençoa o trabalho daqueles que estão saindo para trabalhar. Abençoe a cabeça, as mãos. Dê sabedoria para que possam fazer um trabalho perfeito, Senhor, cheios do Espírito Santo. Principalmente os médicos, né? Senhor, dá sabedoria para os médicos, ajuda eles, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham no hospital, na cozinha, na limpeza, na faxina. Oh Deus, aquele que motorista, né, da ambulância, todos esses nós colocamos os anestesistas, tudo na Tua presença, Pai. Obrigado. Amém, aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos, Pai do Senhor Jesus, a todos. Hoje está um ventinho gelado lá fora, né? Primavera, segundo dia. Mas o solzinho brilhou já. Marina, Deus abençoe, Marina, paz. Bom dia, Pai do Senhor. E nós estamos aqui mais um momento de oração nessa manhã, pedindo que o Senhor esteja conosco, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos ajudando. E que seu Espírito Santo venha conosco, nos ajudar, nos auxiliar, compreender a sua palavra, o que o Senhor quer falar para nós hoje. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos abençoa, nos ajuda, nos ensina. Seja nosso ajudador em nome de Jesus. Entre com providência na nossa vida. Amém? Nós estávamos lendo hoje, a Célia estava fazendo um estudo dela lá que ela está preparando, mas eu estava lendo hoje algumas coisas do livro de Jó. Jó, irmão, você sabe que ele foi tentado por Satanás em um momento. Eu vou explicar rapidamente assim o livro dele, é longo o livro, mas eu vou explicar. Satanás entrou no céu junto com os anjos. Deus perguntou para ele onde você estava. Eu estava rodeando a terra, vagueando, é o que ele faz. Deus falou, observaste meu filho Jó? Ele falou, observei. Sim. Tem tudo, homem rico, próspero. Você dá tudo para ele, tem que louvar mesmo e agradecer. Se eu tirar todas as bênçãos dele, eu quero ver ele te louvar. E Deus aceitou o desafio. Olha só, Deus falou, tira, mas não toca na vida dele. E foi acontecendo uma coisa atrás da outra na vida dele. Perdeu todos os filhos, perdeu todos os animais, perdeu todos os seus bens. Lhe veio uma doença que a palavra vai falar que ele fedia. Ele fedia, escorria pus pelo seu corpo, e a ponto de ele sentar num buraco cheio de cinza, numa pedra, e raspar as feridas dele de coceira com um caco de telha, a palavra vai falar. É muito triste esse livro, triste e edificador. Satanás tentou, tudo que pôde. Mais para frente, irmãos, a própria esposa de Jó. Paz, Eli, bom dia, com alegria, minha irmã. Pai do Senhor, bom dia, paz. Mais para frente, a própria esposa de Jó, vendo aquela situação deplorável, aquelas feridas, aquele fedor. Perdeu todos os filhos, perdeu todos os animais, perdeu toda a sua riqueza. Ela falou, abandona esse Deus e morre. E ainda vem uns amigos E aí ele falou, você fala como uma louca mulher. Ana, bom dia. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Você fala como uma louca mulher.
E depois vieram os amigos dele, 3 amigos de Jó. A situação dele era tão deplorável que a palavra vai nos dizer que os amigos dele oraram ele lá e ficaram 7 dias ao lado dele sem abrir a boca. Sabe o que é isso? Mas depois, quando abriu a boca também, foi só para... Quando abriram a boca, foram abrindo a boca para acusar. Você está assim, você pecou. Alguma coisa você fez. Isso é castigo. E não era castigo. E não era castigo. Era Satanás agindo na vida dele com permissão de Deus. No final das contas, ele chegou a orar pelos amigos dele. E Jó, por um momento, ele foi questionar a Deus. Era esse o texto que eu estava lendo hoje. Ele questionou a Deus. Respondeu o Senhor a Jó. Ele questionou a Deus. Por que isso, né? Por que isso? Por que o Senhor faz? A gente questiona. Deus respondeu a Jó, falou por uma... Agora eu vou ler. Porventura contender contra o Todo-Poderoso é ensinar, no verso 40 de Jó aqui. Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Deus falou para ele. Quem assim água a Deus responde essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que eu sou vil e te responderei eu. A minha mão eu ponho na minha boca, uma vez eu tenho falado, não replicarei ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade disse, cinge agora os seus lombos como varão, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Vou parar aqui, vou resumir. Jó perguntou para Deus por que estava acontecendo todas aquelas coisas. Deus deu uma bronca nele, né? Deus deu uma bronca nele. Deus falou, sabe quando eu fiz os planetas, coloquei o firmamento, eu não te vi lá perto de mim. Quando eu falei haja vida, haja terra, haja luz, quando eu fiz o firmamento, quando eu fiz as coisas, você estava lá me ajudando, por acaso? Eu sou o Todo-Poderoso. E Deus foi falando para ele, Deus deu uma bronca nele. Porque, irmãos, a gente não pode contender com Deus e nem questionar a Deus. Eu já vi muitos momentos as pessoas, principalmente em hora de velório. Eu observo muitas coisas, sou observador. Ai, por quê? Por quê? Me leva junto, sabe assim? Você não tem que questionar por quê. Não interessa se a pessoa pecou, não pecou, mereceu ou não mereceu. Quem é eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem é alguém para julgar? E porque Deus não constituiu nenhum de nós como juiz para julgar a vida de ninguém. Irmãos, ontem minha cunhada, ela perdeu a casa dela inteira. Olha que vendaval, aquele vendaval que deu Zilda, lá em Tietê, né? Que destruiu toda a Toyota, foi todo o vento que passou naquela região. Hoje ela mandou um vídeo da casa dela, não sobrou, na sala não sobrou nada. Tudo destruído. Nos quartos só sobrou uma cama. Sabe a casa dela ficou sem nada, até os vitrô de ferro foram contorcidos. Os vitrô e os portões foram contorcidos. E aí, eu vou falar que foi culpa de Deus, que foi Deus? Não, irmãos. É a natureza, né? A natureza. Aconteceu e pronto. A gente tem que orar, pedir força para Deus e recomeçar, né? Recomeçar. E Deus dá força para aqueles que estão na presença dele. Deus ajuda, sabe? Vem ajuda de outros lugares, a gente sabe que vem. É triste, não vou falar que não é triste. Nós perdemos uma casa inteirinha lá em Suzano e a gente sabe que dá uma angústia, dá uma tristeza no nosso coração perder as nossas coisas, mas Deus sabe todas as coisas e a gente não pode ficar contra Deus, sabe, nesses momentos, porque Deus permitiu. A gente não tem que falar assim, a gente tem que falar, Senhor, ajuda, dá força e a gente vai conseguir reconstruir.
É assim. Aí, Edna, irmãos, bom dia, Edna. bom Paz, dia, Pai do irmã. Senhor. E aí, irmãos, é o seguinte. Deus deu-lhe uma bronca, Nós estamos lendo Jó, 40. Jó. E no capítulo 41 inteiro, Deus falou, peraí, você está me indagando? Onde você estava? E ele passou o capítulo 41 perguntando. Lá no versículo 24 do 41. O seu coração é firme como uma pedra e firme como um mó de baixo. Levantando-se ele, tremem valentes em razão dos seus abalos e se purificam. Se alguém lhe trocar com a espada, essa não poderá penetrar nem a lança, nem lança, dardo, nem flecha. Ele rompe o ferro, a palha, o cobre, o pau podre. A seta não o fará fugir, as pedras são das fundas, se lhe torna um restolho. Quer dizer, nada pode contra o Todo-Poderoso. E foi falou. No final, Maria, irmãos, bom dia. quando, bom dia, Pai do Senhor, Maria, Vandeir. E no final, quando chega, No 42, olha no aqui. versículo 42, o Jó, Se humilha ele perante vai Deus. reconhecer, ele vai se humilhar perante Deus. E dá ele vai glória. responder ao Senhor assim, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Amém. Ele pode tudo, todas as coisas. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, eu falei do que eu não entendia. Olha só. Jó falou sem saber. Ele era, sem- ele era uma pessoa muito pura, muito temente a Deus, a gente sabe, Bom dia, Maria. né? Uma pessoa pura, temente a Deus, um homem sincero, né? Eu não entendia, coisas para mim eram maravilhosíssimas que eu não compreendia. Nós não compreendemos as coisas de Deus, a gente precisa de aprender mais a viver as coisas espirituais, como Jesus falava, irmãos, Jesus falava assim, meus irmãos, filhos, amigos, eu estou ensinando para vocês coisas deste mundo e vocês não estão compreendendo. Se eu for falar coisas espirituais para vocês, aí que vocês não vão compreender mesmo. Por isso, eu uso parábolas, contando, o reino do céu é como se fosse, e foi falando, um monte de coisa, né? Escuta-me, pois, eu farei, e eu te perguntarei, tu ensina-me. Olha, ele... Com ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó se humilhando na Que presença é isso? de Deus. louvando. Resumindo, ele teve uma experiência pessoal com o Todo-Poderoso. Na hora da dificuldade, na hora mais triste da vida dele, ele teve um encontro com Deus. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E no versículo 10, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Olha só no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Olha que lindo isso, irmão. Deus vendo aquela situação e ele não se corrompeu, ele não ele só ficou um momento, irmãos. Agora analisa você se a gente blasfemaria ou não. Você perder 10 filhos, todo o seu rebanho, tudo, irmãos, se você vê, eu não vou ficar contando quantos não. Quantos animais, quantos camelos, quantos jumentos, quantas fazendas, quanta terra, tudo foi perdido. Além da doença. Se você questionaria, ou pelo menos se perguntasse por quê? Eu sou justo, eu oro, eu faço jejum, eu dizimo, eu sou uma pessoa caridosa, né? E aí, irmãos, Deus viu que ele não se corrompeu, ele não blasfemou, ele só por um momento de angústia, ele questionou Deus por um momento. E Deus falou com ele. Deu tudo em dobro para Jó, que fala assim, ó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro,
porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Abuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Deus, aleluia. Olha que lindo, gente. Então, irmãos, eu estou falando hoje, o alvo aqui, como diz o meu pastor Mauro, o cerne da mensagem é o questionamento. Que nós não devemos questionar. Que nós não devemos questionar as coisas. O que está acontecendo, se alguma coisa ruim está acontecendo na tua vida. Porque a gente sabe que o maligno, ele fica tentando, todos procurando uma brecha para matar, roubar, destruir. Né? Jesus fala para a gente vigiar, prestar atenção, para a gente estar em constante oração. Ele, como era homem e Deus, 100% Deus, 100% homem, ele orava todo dia. Quem de nós pode passar 40 dias sem comer, sem beber, orando? Né? Quem de nós? Um dia já é difícil, né? Imagina 40. Nem os apóstolos junto comigo, Pedro, Tiago, João, vem comigo, vou orar. Jesus orou quando chega, estava dormindo. Jesus, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, nem... A gente é humano, fraco. Jó era um homem que andava na presença. Esse homem aqui, se você ler esse livro de Jó, irmão, são 42 capítulos. É um livro de chorar, sabe assim? Um livro muito... muito... Eu nunca preguei Jó, eu já li Jó várias vezes, assim. Eu nunca preguei Jó. Ele tem muita coisa bonita. São 40 capítulos, não é nem tão grande assim, porque os capítulos são curtos. Nós falamos praticamente agora 2 ou 3 capítulos assim, rapidinho, né? Mas... Qual a lição de hoje para nós? A lição de nós para hoje. A lição para hoje desse livro. Nós não questionarmos quando vier ou sobrevier alguma coisa sobre nossa vida, né? A gente tem que louvar e agradecer a Deus sempre em todo lugar, e não perguntar por quê, Senhor? Ai, meu Deus, ai isso, ai aquilo. É difícil, irmãos. Tem hora sabe, que a gente mas não fala, não faz. Tem hora que é difícil. Né? Ai, morreu um parente meu, ai, por quê? Ai, eu gostava tanto, chegou a hora dele. Depende do parente, né, também. Não, chegou a hora. Mas tem gente que... Eu morri de tristeza. Se morrer um filho teu, não, é diferente. Morrer um neto seu, é diferente, assim, né? Eu fiquei tão triste quando meu pai faleceu, de uma hora para outra, assim, ó, foi uma coisa repentina, muito traiçoeira. Um infarto fulminante, ainda novo, né? Meu pai tinha 74 anos. Meu pai faleceu, né? O pai da Célia tinha 86. Um infarto também. Um infarto fulminante. Tava... Então você leva um susto, mas a gente não questiona Deus. A gente não pode. Né? Porque nós somos carne, fracos, e ninguém de nós vai ficar para semente, ninguém de nós vai ficar aqui no mundo para sempre. Quanto mais tempo passa, a gente vai sabendo que o nosso fim com eles, a nossa carne está mais perto de ir embora. É uma coisa lógica. Amém? Irmãos, amém. A Edna falou: em tudo dai graças. É isso aí, Edna. E hoje a gente tem uma boa notícia aqui. A gente está orando para uma irmã que ela chama Maria Emília. Ela tem 2 crianças, uma de 4, uma de 8 anos, e deu câncer na mama dela. E nós estamos orando, todos nós, a igreja aqui na live, todos os dias a gente ora, o nome dela está no caderninho de oração. E para honra e glória do Senhor, ontem veio o resultado do exame dela e a Maria Emília está 70% curada já.
Houve uma Olha, regressão. Nossa, olha, irmãos, é pra gente continuar orando. Vai nome ser de uma Jesus. cura total, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantas irmãs nossas nesse caderninho de oração tá com câncer de mama? Quantas? Muitas pessoas. irmãos. Tem pessoas que não gostam que a gente fala o nome, né? Mas a gente ora, e Deus está curando. A gente está vendo a mão poderosa do nosso Deus sobre cada um. É lindo, né, Edna? A gente fica tão feliz, ó. Então a gente louva a Deus, espera que ela fique completamente curada, né? A gente está entregando a Ângela, uma amiga minha, uma irmã que, nossa... Ela está numa luta já há Ela anos. está numa luta há muitos anos, com câncer também de mama. Nós estamos orando para que Deus possa curar, libertar ela. E junto com ela, todos esses nomes que estão nesse caderninho de oração, tem nomes que não pode ser falado, a pessoa não gosta que fala. Mas Deus sabe quem é, visita, cura, né? A Camila, a Rafael, Emanuele, Ana Beatriz, Inês Oliveira, Hermes, meu cunhado já está em casa, Fernando, Renata, Antônio, Dani Vieira também está com câncer, está grávida, irmãos, e a gente está orando por ela. Os médicos estão querendo tirar o bebê dela, ela não quer, então a gente está em oração pela Dani. Que Deus Todo-Poderoso coloque a mão, que ela possa ter esse nenê, se curar do câncer, em nome de Jesus. O Samuel, a Camila, a Emanuele, a netinha do Ocimar, né, também está em tratamento, e a gente coloca ela na presença do Deus Todo-Poderoso todos os dias. Ana Belotti, Ângela, Raquel, Antônio, Hélio, Israel, câncer na cabeça. Todos. Então, e olha que tem nomes e nomes aqui, orando pelo Fernando e por todos, irmãos. É muito nome, não vai dar para falar todos, mas Deus conhece cada nome que foi colocado nesse caderno de oração. Glória a Deus. Você coloca aquela pessoa que você ama, que você sabe que está enferma. Vamos orar por ela, vamos entregar ela na presença do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que conhece cada um que foi colocado aqui. Sabe a necessidade de cada um. É o Deus que cura, que liberta, e a gente só tem que louvar, agradecer, porque a gente vê a mão poderosa do Deus agindo, curando, libertando os nossos irmãos, que a gente traz aqui para o caderninho de oração. Tem uma irmã nossa, ontem o Elcio foi visitar ela, a mãe dela está com uma ferida muito feia, que não cicatriza no pé, e a gente vai orar por ela, em nome de Jesus. Que aquela ferida possa ser completamente curada em nome de Jesus. Eu me lembro um dia que eu cheguei na casa da minha sogra e ela estava com uma ferida no pé, mas muito feia. Eu tirei foto, esses dias até postei a foto, eles tiraram, o Face não deixa. De tão feia que era a foto, o Face não deixou. Era horrível, irmãos. Uma ferida preta, profunda. E eu cheguei lá e ela não estava nem podendo pisar. E eu falei, posso orar, vó? Ela falou, pode. Eu ajoelhei lá, orei pelo pé dela, né? Coloquei na presença do Deus Todo-Poderoso, porque tudo que a gente faz é na presença de Deus Todo-Poderoso. A nossa oração é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E no outro dia, né, Elcio? Tinha caído a ferida inteirinha. Ficou limpinho, irmãos, limpinho o lugar. Se você vê, uma coisa assim, inacreditável. Tinha que ser filmado para as pessoas, porque senão as pessoas não acreditam, né, no que nós vimos ali. Uma coisa assim, que você falava, é impossível. Mas que não foi, não. Deus colocou a mão e curou. Amém. Então, esse Deus que age em nosso meio. Se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, coloca na mão do Deus Todo-Poderoso. As pessoas que você ama, que está precisando de uma cura, coloca na mão do Deus Todo-Poderoso. E Ele pode todas as coisas. E nós cremos que Ele vai curar a ferida do pé dessa irmã. Nós cremos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, estou lendo aqui no Salmo 107. Que Deus... A minha irmã Zeli está aí, ó. No Salmo 107,
Para as irmãs que vão dando aula, que estão numa barca lá, que elas vão numa ilha dar aula, né? As Minha irmã vai dar aula lá no Rio de Janeiro, num barco. É uma caminhada todos os dias, né? Eu quero ler um pedacinho só do Salmo, vocês vão ver assim. Deus, o Salmo, esse daqui, ele vai falar para a gente exaltar Deus na congregação dos justos, do povo, glorificar Ele numa assembleia das orações, porque Ele converte, olha só, os rios em deserto e nascentes em terra sedenta. Olha com as pessoas más. 7 o quê? 107. Ah, 107, eu estou no 7. A terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Olha a maldade onde que vai. Mas ao contrário, olha ao contrário. E ele converte também o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos que edificam a cidade para sua residência. Semeiam ali campos, plantam vinhas e produzem frutos abundantemente. E os abençoa de modo que se multiplique muito o seu gado e não diminui. Ele, outra vez, ele vem, mas outra vez descrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Ele derrama o desespero sobre príncipes que os faz desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão necessitado para um alto retiro. Oh, glória. E multiplica as famílias como rebanhos. Amém. Depois ele vai falando das pessoas retas, da retidão, como que ele faz. Então aqui são exemplos do que ele faz e desfaz. Ele faz para os maus, é o que ele quiser. Aí fala assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade Dura é para assim. sempre. Aleluia. E a gente vai entregar a minha cunhada, Zilda, para que ela, Deus dê força e que eles possam restaurar na cidade dela lá de Jumirim, toda a casa dela, aí, a cidade. Teve duas pessoas que duas pessoas que subiram no telhado, essas coisas, não adianta pressa, caíram, se machucaram, não adianta desespero, já aconteceu, o negócio é reconstruir e a gente com ora amor, para que Deus dê ajuda, em nome de né? Jesus, e Deus vai ajudar, vai ajudar em nome de Jesus. O povo é trabalhador e a gente tem que dar a volta por cima de todas as situações, nenhuma vida se perdeu. Graças em a nome Deus, de Jesus. né? E a gente Amém. louva. Amém? Graças nós te damos por esse momento de oração, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre todas as famílias, todas as pessoas que estão assistindo essa live. Pai, entra com providência. O que eles pedirem em nome de Jesus Cristo lhes será dado para o bem, como a sua palavra nos diz. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Amém. Tenham um bom dia, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu vou falar a bênção apostólica. A Rosângela, bom dia, Rosângela. Bom dia, Rosângela, paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Ninguém vai impedir. Né, Rosângela? Deus abençoe. Celi, Ana, Maria, Marina, Dona Ana, todos juntinhos Edna, aqui. Paulinho. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Chuva de bênção. Amém? Amém? Até amanhã, fique na paz. Amém. Ninguém.